Olá, me chamo Nicole Case Torres Lindoso. E eu sou a aluna Irlene Thaís Silveira Tolosa, e o nosso grupo é composto por mais uma aluna, que é a Keteline Emanuele, porém ela não pôde estar presente por motivos pessoais. Nós somos estudantes do novo ensino médio da Escola Estadual Mário Quirino da Silva, em Macapá, Amapá. Nossa professora orientadora é a Dalva Maria de Carvalho Dias, e o nosso projeto é a construção de mini-museus para a valorização de história e cultura de Macapá. Isso surgiu a partir da disciplina de artes, em uma aula em que nós estávamos trabalhando sobre a importância dos museus. Bom, a importância dos museus para a sociedade é a preservação do patrimônio público e cultural. Muitas pessoas e colegas nossos não conheciam a nossa própria cidade. Alguns ainda não tinham nem ido nos monumentos, como por exemplo a minha colega. Nós fomos lá, fizemos pesquisas, fomos a fundo para conhecer a história da nossa cidade. E nessas pesquisas, a gente conseguiu entender melhor sobre os monumentos no nosso patrimônio cultural, o histórico. Então, para a gente conseguir efetuar com um ótimo desempenho no nosso projeto, a gente teve que fazer uma grande pesquisa, que a gente precisa saber sobre algo para a gente falar. Ou seja, a gente pesquisou sobre os monumentos. Por exemplo, o Meio do Mundo era algo que eu nunca tinha ido. Então a gente precisa pesquisar para a gente falar sobre, a gente precisa saber como. A gente precisou ter propriedade do assunto, a gente precisou entender mais a fundo realmente sobre cada monumento, cada espaço que colocamos no nosso trabalho, para poder falar com propriedade. Fomos na Fortaleza de São José para conhecer um pouco mais da história. Também não conhecíamos muito bem, conhecíamos baluartes, história por trás de toda Fortaleza. Então, o nosso projeto foi muito importante para que nós mesmas começassem a valorizar mais a nossa própria cidade e a nossa própria história. E o intuito do nosso projeto é isso, é incentivar as pessoas a conhecer o nosso patrimônio histórico e cultural também. Porque a gente que mora aqui no estado do Amapá, na cidade de Macapá, muita gente não foi nos monumentos e não sabe. Imagina, muitas pessoas vêm de fora e quem mora aqui nunca foi. Então a gente precisa ter essa valorização cultural. Sobre os nossos materiais, usamos alguns materiais orgânicos, que foi a questão das madeiras, foi tirada de uma árvore de buriti, e os outros materiais foram caixa de papelão, palito de picolé, cola quente, impressão também. Usamos várias imagens daqui da nossa cidade, de fotógrafos daqui também e de turistas. As imagens que a gente usou no nosso projeto foi do Museu Sacaca, a Fortaleza de São José de Macapá, Mercado Central, Parque do Forte, Museu Joaquim Caetano, Igreja de São José, e também fizemos a representação do Marco Zero, que é um dos pontos turísticos mais falados, onde passa a linha do Equador. E a gente utilizou também, decidimos colocar um detalhe a mais, que foi a representação do ovo, porque muitos turistas vêm de fora para justamente tentar equilibrar o ovo ali no meio da linha do Equador. A experiência de conhecer todos os monumentos que estão no nosso trabalho foi muito bom. Eu gostei muito de conhecer mais sobre a nossa história, do nosso estado, da nossa cidade, porque a gente normalmente não conhece muito. Quem mais tem curiosidade sobre a nossa própria cidade são turistas. Então, a gente ter ido no Marco Zero, ter ido na Fortaleza, conhecer mais sobre a história, foi muito bom e muito interessante. A nossa ida na Fortaleza de São José de Macapá acabou trazendo muito mais conhecimento,
tem coisas que a gente não aprende porque a gente só vê de fora. Então, quando a gente foi lá com o guia, ele falou coisas sobre cada lugar, cada casinha, sobre a enfermaria, a igreja, porque todos eles têm um propósito. Então, a gente conhecer isso é algo muito bom e acaba agregando muito mais no nosso conhecimento em relação à nossa cidade. É muito enriquecedor conhecer a nossa própria cidade, porque se algum dia perguntarem pra gente, agora a gente vai saber falar da nossa cidade, algo que antes a gente não sabia. Então, eu acredito que o nosso projeto conseguiu entregar aquilo que ele queria, o objetivo dele, pois a gente conheceu a partir dele. Então, esse é o nosso objetivo, de conseguir levar outras pessoas a despertar esse interesse de ir até esses monumentos.